Estamos aqui, gente, graças a Deus, pela misericórdia do nosso Deus, na nossa sexta aula. Isso mesmo. Essa é a nossa sexta aula na nossa matéria de escatologia bíblica, do nosso curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é 24 de janeiro, ano 2023. Janeiro está indo embora. Dentro de uma semana acaba janeiro. Mas nós estamos aqui com a graça de Deus. Essa, então, é a sexta aula do nosso a matéria de escatologia bíblica, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Primeiramente, meus sinceros agradecimentos pelo enorme esforço, né? Porque para estar aqui tem que ter esforço, tem que ter garra, tem que ter determinação. Alguns aqui se sacrificam para estar aqui, não é fácil, né? Está ali o casal Grijó, né? Irmã Rubiane e irmão Gil, né? Tem filhos, então eles trabalham de uma maneira que possam estar os dois juntos, porque é difícil, né? Com criança, tá aí separando este tempo, mas Deus abençoe, recompense o esforço desse casal, né? Com filho pequeno, realmente fica um pouquinho sensível a coisa, mas aí tá aí, se esforçaram e Deus haverá de sempre recompensar a dedicação, o esforço. Nossa irmã Amanda, Deus abençoe, né? Filha de uma serva de Deus que aprendemos muito a admirar, sua mamãe, né? Nossa irmã Neuza Botelho, sentimos falta, como tem se comunicado com a sua mamãe sempre, né? Sim, pastor. Hoje mesmo eu falei com ela Que que bom, ela que bom. ela ela gosta muito de ver as suas conferências, né, que você faz nas igrejas, né, falando Que bom, principalmente que sobre bom. o tema de escatologia. Foi uma, Aí foi uma, ela foi uma conversei com ela dedicada hoje. aluna, né? Quando esteve estudando conosco ali em Boston, no presencial, né? Sim, Transmita as nossas saudações e as nossas saudades, né? tá Deixou bom, uma pode marca deixar. importante no nosso caminho. Tá Também bom, a pode deixar. família Ramalho ali em Porto San Lúcio, Deus abençoe, né? E foram arrebatados, não voltou. Foram e voltaram, estão indo, né? Eles estão no processo, está ali, né? A mão do abençoado Senhor do Senhor. Também nossa irmã Bernadette, graças a Deus pela vida da nossa irmã Bernadette, né? É uma corajosa, né? 10h27 no Brasil, ela está aqui, né? Firme e forte, né? Ela deve tomar aqueles café de coador que mantém ela de pé e bem desperta. Nosso irmão Leandro Bonjour, né? Mês que vem, estamos aí, irmão Leandro. Estamos aí na ilha, se Deus quiser, dias 17, 18 e 19 de fevereiro, no seminário de escatologia ali com o pastor Renato dos Santos. Mas vamos aí ficar em contato. Em um desses dias aí que estivemos na ilha, nos encontramos. Irmã Vanessa, ali em Lowell, né? Esposa do nosso irmão Wince. Né? Agora estão mais juntinhos, né? Irmã Vanessa na terça e o Wince na quarta. Né? Então amanhã, porque havia uma distância de 2 dias, terça e quinta, agora é terça e quarta. Então não tem como esquecer deste abençoado casal. Irmão Elton Ottoni também. Estaremos em abril na igreja do irmão Elton, é um privilégio, né? Com o seminário de escatologia ali, Jesus vai bradar pesado naquela igreja, 14, 15, 16 de abril. Depois o irmão Elton vai estar, né? Postando, né, o cartaz do evento. Quem estiver aí na área querendo e podendo Eu envio para o participar desse senhor também. seminário. Como? Fechou o áudio, fechou o áudio. Quando estiver pronto, enviar para o senhor também. Isso, aí eu posto aqui no grupo, quem de vocês estiver na área e quiser e puder participar, serão muito bem-vindos. Irmão Abissai, que está ali correndo, daqui a pouquinho ele já estará no visível, irmã Ana Lu também, na medida do possível, ela já estará também no visível. Creio que vocês se lembram que nós havíamos feito a proposta de 8 aulas da matéria de escatologia. Quem se lembra dessa proposta que fizemos inicialmente? E quem se lembra que falamos de uma possibilidade, no máximo, não podemos mais fazer isso, porque o curso ficaria muito extenso, muito comprido, de estendermos mais 2 aulas. Quem se lembra disso? Isto. Eu passei praticamente os últimos dias estudando essa possibilidade e definitivamente vamos, então, esticar para mais 2 aulas. Então, ao invés de 8, teremos 10 aulas e that's it. Não podemos nos estender mais de 10, porque é uma matéria muito complexa, muito profunda, entende? E acredito que
Com 10 aulas, teremos alcançado 20 a 25% do conteúdo de escatologia. Então, a nova matéria, se quiserem anotar, ela vai começar exatamente no dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, a nova matéria vai começar. Então, nós concluiremos a matéria de escatologia no dia 21 de fevereiro. Vamos, então, ao que interessa. Também queremos agradecer a você, aluno, aluna, que já pôde fazer o pagamento do presente mês de janeiro. Se você não fez ainda, lembre-se, até o dia 30. Se você se esqueceu, não puder, por favor, entre em contato conosco, porque se você fizer no dia 31, já vai ter a multinha de $10, tá? Não se esqueça. A menos que você não possa, esteja com alguma dificuldade, liga para nós, dê a sua justificativa, que aí seguramos alguns dias, né, para não fazer a cobrança da multa de $10, né? E os que puderem, então, até o dia 30, por gentileza, porque a escola agradece, né, que dependemos da sua mensalidade para mantermos a boa manutenção e a boa fluidez dos nossos serviços. Página de número 23, a grande tribulação. A grande tribulação. A grande tribulação está associada aos flagelos que acontecerão em um futuro próximo. É importante destacar que a grande tribulação é o juízo de Deus contra os ímpios, por causa dos escolhidos. Mateus 24, 22. Isto nos dá certeza que o Senhor Jesus Cristo fará distinção entre os escolhidos e os ímpios neste tempo. Malaquias 3,18 tem esse texto. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É normal, deixo bem claro, que nas redes sociais vocês vão encontrar inúmeros pregadores, ensinadores, expositores e insistem em afirmar que a igreja vai experimentar, passar por todo o período da grande tribulação. Mas é importante destacar que estes que insistem, batem nesta tecla que a igreja vai entrar, vai viver a tribulação, eles costumam usar textos isolados, ou seja, textos fora de contexto. Se eu tivesse o devido tempo, não tenho, eu teria todo o prazer de aqui apresentar a vocês os mais de 150 textos bíblicos que deixam evidenciados que a igreja não foi chamada para experimentar a tribulação, ou a grande tribulação. A igreja não foi chamada. Eu já de início quero já expor pelo menos 2 textos. Na minha humilde visão, são os 2 textos que falam mais forte. Poderia aqui mostrar pelo menos a lista dos mais de 150, mas não temos tempo, né, para trabalhar com a relação ou a mesma apresentação destes 150 versículos. São bem mais de 150. Mas eu vou apresentar 2. Na minha humilde visão, na minha humilde concepção, esses 2 versículos já falam tudo. É um do Novo Testamento e outro do Antigo Testamento. Então vamos na ordem, vamos ao Novo Testamento. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Eu tenho certeza que vocês já passaram, não é, por este texto, já leram de alguma forma, mas eu quero bater bem forte nesta tecla. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um texto dentre tantos
que poderíamos aqui mencioná-los ou enumerá-los. A ira que está se referindo à tribulação, à grande tribulação, esse período de juízo de Deus para com os ímpios. O outro texto está lá no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 57. Livro do profeta Isaías, capítulo 57. A maneira como este texto é apresentado é impactante. Gostaria que você, com muita atenção, pudesse considerar, não é, as palavras que este texto nos apresenta. Isaías 57:1. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere neste fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Percebeu aqui um detalhezinho que é muito chamativo, não é? Os homens piedosos são o quê? São o quê? Arrebatados. Alguém está com o som aberto, me faça a bondade de fechá-lo. Se você não puder fechar aí do seu lado, eu fecho aqui do meu, né? Porque qualquer ruído que ocorra aí do lado de vocês ressoa em toda a telinha, tá bom? Obrigado, obrigado. Quando for participar, sem nenhum problema, é só abrir, fazer um gesto, abrir o seu áudio e depois, consequentemente, fechá-lo, né? Você sabe que é muito sensível, né? Eu estou aqui fechado dentro do meu escritório, embora tenha ruído aqui do lado de fora, mas toda a minha casa aqui tem um isolamento acústico bem violento, então não tem como manter, ter a questão do som vazado. Quem de vocês percebeu a característica deste texto de Isaías 57:1? Você tem que perceber o que está escrito, tá? E aqui me chama a atenção a expressão arrebatados. Todos estão lendo essa expressão? Tem algumas traduções que diz tirados, tá? Algumas traduções, ao invés A de minha é retirada. arrebatado, tirados ou retirados, que dá exatamente no mesmo, né? E na última frase do verso 1, Isaías 57, diz: pois o justo é levado antes que venha o mal. Lembra-nos o dilúvio, não é? O dilúvio foi programado para eliminar a iniquidade da face da terra. Foi um juízo de Deus. Deus deu uma oportunidade aos habitantes naquela época. Claro, a arca foi esta oportunidade. Quantos quiseram adentrar, penetrar, ou seja, ter acesso à arca? Apenas 8 pessoas, né? Então não é diferente com respeito à retirada dos fiéis, né, antes que se estabeleça a grande tribulação. Vamos voltar à apostila. Eu vou hoje também trabalhar com muitos gráficos. Aqui embaixo, ó, observação. Muita atenção aqui nesta parte. Observação. Alguns teólogos denominam o termo tribulação para o período de 7 anos e aplicando-se ao período final de 3 anos e meio, também conhecido como 42 meses ou 1.260 dias, como a grande tribulação. Eu me inclino, né, pessoalmente, a essa visão teológica, ou seja, que o período completo de 7 anos se denominaria tribulação, enquanto que o último período, período final de 3 anos e meio, aí sim poderíamos denominá-lo propriamente de grande. Por quê? Porque vai ser o período crítico do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Vamos então entender agora em detalhes, porque isso causa definitivamente um pouco de confusão, um pouco de dificuldade, e tem fatos dentro da tribulação que não podem ser compreendidos de forma cronológica. O que o texto pode nos afirmar
ele nos afirma, e o que não pode nos afirmar, nós não podemos exagerar com deduções nossas. Período da grande tribulação, né? Ou interprete como tribulação. Deverá acontecer depois que a abominação da desolação estiver no lugar santo. Ok, então aqui nós estamos falando da grande tribulação, tá? Porque a gente pode interpretar, volto a bater na tecla, como os últimos 3 anos e meio, como também todo o período de 7 anos. Mas eu, particularmente, numa visão teológica a mais equilibrada possível, fico com a visão que tribulação seria o período dos 7 e a grande, o final período. Mas vocês vão ler livros, encontrar livros e pesquisas que costumam usar o termo grande tribulação aplicado para o completo período dos 7 anos. Mas vamos lá. Esse período da grande tribulação deverá acontecer depois que a abominação da desolação estiver no lugar santo. Vamos ler Mateus 24:15. Agora aqui nós vamos ter que andar em cima da Bíblia, não tem jeito. Vamos ter que trabalhar texto, por isso que vai tomar tempo, tanto hoje como possivelmente vamos ter que trabalhar com mais uma aula. Mateus 24:15. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Tá? Jesus está aqui mencionando Daniel 9:27. Se você for lá em Daniel, se quiser fazer uma anotaçãozinha, né? Ao lado aí de Mateus 24:15, você pode colocar referindo-se a Daniel 9:27. Mas o que quer dizer Daniel 9:27? Né? O abominável da desolação. Já falamos, né? Já mencionamos, mas nunca é demais repetir esta menção. Em 169 depois de Cristo, um rei de origem síria chamado Antíoco IV Epifânio ou Epífanes quebrou um pacto de paz com a nação de Israel. E ao quebrar esse pacto de paz, o que ele fez de impressionante, de significativo? Ele fez 2 coisas. Ele entrou no lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, e sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório, ele sacrificou uma porca. Imediatamente ele mandou construir uma estátua de Zeus Apolinário, que trouxesse a sua própria face, o seu próprio rosto, e forçou com que todos os judeus prestassem adoração àquela imagem. É importante deixar claro que a profecia bíblica, em alguns casos, ela tem de 2 até 3 cumprimentos ao longo da história. E um desses 2 ou 3 cumprimentos é chamado o cumprimento pleno ou cumprimento perfeito. Então, neste caso da abominação, da desolação, são 2 cumprimentos. O primeiro já aconteceu em 169 a.C. E o segundo, que vai ser o pleno, vai acontecer exatamente na segunda metade da tribulação ou no momento que se inicie a grande tribulação. Então, você pode anotar quando exatamente começa a grande tribulação, quando o anticristo quebra o pacto de paz com a nação de Israel, sacrifica a porca sobre a tampa da Arca da Aliança no lugar santíssimo, e ele mesmo vai ordenar ao estabelecimento de uma estátua, e ela será colocada lá dentro. E nós lemos e estudamos isso na aula passada, não é? O falso profeta vai ordenar a colocação desta estátua e pelo poder que ele vai receber da primeira besta, que é o anticristo, esta estátua vai ter vida, vai falar. E essas pessoas, as pessoas ali vão ter que prestar adoração
aquela estátua. E se não prestarem adoração, elas vão ser mortas, perseguidas. Então, este é o acontecimento que abre as cortinas dos últimos 3 anos e meio dos 7, né, que marca, então, a grande tribulação. Será seu início com o evento do grande terremoto, quando será aberto o 6º selo. Apocalipse capítulo 6, verso 2. Veja que interessante, né? Apocalipse 6, 2 já está falando de um evento, né, de um evento que está dentro da primeira parte da tribulação. Por isso que a questão de classificar tribulação de grande é muito variável de teólogo para teólogo, porque a Bíblia não tem um parâmetro 100% fixo, ou não deixa 100% claro. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Quando vi o cordeiro, abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Então, este acontecimento, ele mostrará também o início da tribulação ou da grande tribulação. Mas o que nos chama a atenção está aqui, ó, em Mateus 24, 29. Em Mateus 24, 29, o Senhor Jesus Cristo disse, logo, preste atenção na abordagem que Jesus faz neste texto, porque nós temos que prestar atenção nas palavras exatas que o Senhor Jesus coloca. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Não está falando de grande. Está falando de... Alguém está deixando de novo o áudio aberto. Estou vendo aqui, eu que estou agora ouvindo. Isso, obrigado. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, a lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu cairão. Na minha versão diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Quero entrar no verso 30, o verso 30, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Preste atenção, isso aqui causa uma confusão, porque muita gente interpreta este texto como o arrebatamento, e não é. Observe aqui com atenção. Tanto o arrebatamento da igreja como um dos períodos da tribulação trabalham com trombetas, mas nós temos que discernir como essas trombetas são colocadas, qual a função delas e como elas ocupam dentro do espaço da escatologia. O verso 31, se você está lendo comigo em Mateus 24, é um acontecimento sequencial, ou seja, ele vem depois do acontecimento do verso 30. Preste atenção, se você prestar atenção, você vai entender qual é o acontecimento que marca o versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E isso acontecerá no final da tribulação, quando Cristo regresse com a igreja,
antes de colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Ô, pastor, então isso aí realmente é algo um pouco complexo. Sim, porque eu quero bater nessa tecla. Tem fatos na escatologia que vamos seguir uma sequência. E tem acontecimentos que é muito complicado você estabelecer sequência. 1, 2, 3, Por 4, causa 5. da ordem cronológica bíblica, né, pastor? Isso, nem tudo na linha da escatologia ela é nos apresentada em ordem cronológica. Então temos que ter muito cuidado, muito mesmo, para não cair no erro de analisar tudo 100% em uma visão cronológica, porque tem fatos que vão ser apresentados como lá na frente, depois volta para trás, e aí, se você não tiver cuidado em analisar o fato isolado em si, se ele tem ou não uma sequência cronológica, aí temos a tendência de cometer erros. Como é que eu posso afirmar que esse versículo 30, tá? Anotou aí? Tem a ver com o finalzinho da tribulação. Aí eu vou lá em Apocalipse e no livro do profeta Zacarias. Então, esses dois textos vão me confirmar Mateus 24, 30 como final da tribulação. Apocalipse capítulo 1. Escatologia tem dessa coisa. Ela tem uma linha de chamada contextual. Se eu não tenho um contexto adequado, eu não posso fazer afirmações ao 100%. Posso até deduzir, especular, mas 100% impossível. Só se eu tiver de 2 a 3 versículos ou mais. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Minha pergunta é, se você está lendo comigo os dois versículos, os dois textos, existe alguma semelhança entre Mateus 24, 30 e Apocalipse 1, 7? Sim ou não? Se você está lendo. Se você não está lendo, você não vai descobrir, nunca. Vamos lá. Existe ou não? Claro que existe, tá? Porque aí tem elementos que deixam bem evidenciados que está se tratando do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Isto é, Jesus, no finzinho da tribulação, 7 anos finais, ele retorna com a igreja glorificada para abortar, para bloquear o desenvolvimento da batalha do Armagedon. Zacarias, vamos ao livro do profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento. Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Pergunto, este texto que acabamos de ler, Zacarias 12, 10, tem alguma semelhança com Mateus 24, 30 e Apocalipse 1, 7, sim ou não? Mas tem que ler, se você não ler, tem. Pastor, essa semelhança aqui é porque lá fala que as nações irão ver e o próprio povo judeu que crucificou ele verá. E Exatissimamente. É o aqui fala remanescente sobre o povo, sobrevivente. aqui Isso, vai fala haver sobre um o choro grupo do de povo judeu, né? judeus. Isso, vai haver um grupo de remanescentes, né? A Bíblia fala que eles são os remanescentes da casa de Israel, serão sobreviventes. Muitos vão ser mortos no período da grande tribulação, mas um grupo de judeus vai sobreviver. E esse grupo de judeus
é que será alvo do derramamento pleno do Espírito Santo. Nós vamos falar agora sobre isso. Irmã Meire, seja bem-vinda. Tá bem agasalhada aí, porque a neve está pegando bonito. E o frio também, meu Deus. Amém. Está muito frio. Eu estou aqui transpirando, gente. Estou aqui com 2 tanques de água. Enquanto a irmã Meire ali está no hobby de chambro, né? É coisa de madame. Vamos lá, gente. Vamos em Joel. Você está anotando os textos? Porque nem tudo, gente, está na apostila, tá? Porque se eu colocasse todos os textos na apostila, meu Deus, essa apostila teria mais de 100 páginas. Aí teria que ser um tratado de escatologia, que, por sinal, com a graça de Deus, já estou até dando essa notícia de primeira mão. Se tudo correr bem, nada me atrapalhar, com a bênção de Deus, em setembro de 2024, para a glória do Senhor, eu vou lançar o nosso primeiro livro de escatologia bíblica, chamada de Escatologia Descomplicada, só que, infelizmente, eu não tive apoio das editoras em língua portuguesa. Eu vou lançar em espanhol, pela editorial CLIA, em Barcelona, Espanha. Entende? Estou fechando o negócio com eles, e se tudo correr bem, em setembro de 2024, esse livro vai ser lançado em espanhol, porque eu não tive apoio da CPAD, da editora Ragnos, de nenhuma editora, acredite, não tive, porque não existe interesse, por estranho que pareça, né? Como eu sou um pouco desconhecido ou desconhecido, mas não importa, né? Mas graças a Deus está me abrindo essa porta para lançá-lo em espanhol, e aí vocês me ajudem com as suas orações, né? Vai ser lançado em todo o mundo de fala espanhola, em 27 países que falam espanhol, teremos, pela bondade de Deus, o nosso livro, né? E em português, se alguém no futuro se interessar, não teremos problema em lançá-lo, mas amém. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Se você está anotando a sequência, é importante demais. Joel capítulo 2. E esse é o problema deste texto, porque a maioria das igrejas pentecostais afirmam de pé junto que esse texto está ligado 100% com a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Não, 100% não. Vou esperar você alcançar aí o livro do profeta Joel. Está meio escondidinho, mas está aí. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Até minha Bíblia hoje está complicada, porque as páginas estão grudadíssimas, bem aderidas, e até para localizar Joel aqui está bem. Estou chegando lá. Livro do profeta Joel. Só um momentinho. Depois de Oséias. Daniel, Oséias, Joel. Perfeito. Capítulo de número 2. Acompanhe, por favor, versículo 28 ao 32. É importante ler o contexto. Muitos usam só o texto, mas se esquecem do contexto. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos tirar, então, uma grande dúvida que está no ar na cabeça de muitos crentes. O texto de Joel, ele é exatamente igual ao texto de Atos, capítulo 2? Então não feche, Joel, segura aí, porque nós estamos pegando uma sequência,
Tá? Tá ali a irmã Rubiane com o dedinho santo. Não, 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 não. Olha a convicção da serva de Deus, porque ela já leu, já estudou, já conferiu, ela está batendo pesado. Eu conversei esses dias com a irmã Rubiane no telefone. A irmã Rubiane está mais afiado que facão de cangaceiro. Se você nunca ouviu falar de facão de cangaceiro, está cortando. Irmão Gil que se cuide, né? Senão ele vai sair cortado. A irmã Rubiane está batendo pesado. Vamos lá, não fecha, Joel. Segura, coloca um marcador de Bíblia, uma caneta, um lápis, não fecha. Vamos a Atos capítulo 2. E aí você vai ver que existe uma semelhança. Os textos em si não são iguais. Por não haver igualdade, obviamente existem o quê? Diferenças. E havendo diferenças, nós vamos entender de uma vez por todas. Por que dessas semelhanças e diferenças? Atos 2, 17. Não fecha, Joel, por favor. Segura aí, Joel. Atos 2, 17. Quantos já chegando em Atos? Manalu, parabéns. Sua casa é casa de boneca. Estou vendo aqui a distância. Espero um dia Deus me dar a oportunidade de passando aí rapidamente, nem que seja para tomar um cafezinho nessa casa de boneca. Aí eu vou sair também boneca daí. Muito feliz pela sua vitória. Muito feliz pela sua vitória. Muito obrigado. Deus abençoe. Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos então aqui juntos analisar as semelhanças e as diferenças. Vamos lá. Joel 2:28 diz: e acontecerá, vírgula, depois, vírgula, que derramarei observe, Atos não fala Atos fala mas não é a mesma coisa? Nem um caminhão cheio de chineses e japoneses é a mesma coisa, porque eles têm o olhinho puxado. Aí há uma diferença do para o do, tá? Escreva aí, anote aí. O do fala de parcialidade. O fala de totalidade. Começamos por aí a diferença. Então, Atos 2:17 trabalha com do. E o significado teológico da preposição do fala de parcial, em partes. E o fala de totalidade. Aí o resto do versículo é praticamente igual. O verso 29 de Joel 2 e Atos 2:18, se você colocar lado a lado, são exatamente iguais. O verso 30 de Joel 2 e o verso 19 de Atos 2, igualzinho, tá? Não mudou nada. O verso 31 de Joel 2 e o verso 20 de Atos 2, exatamente iguais. Estão acompanhando? É importante a gente observar o que é igual e o que se diferencia. O verso 20, repito, e o verso 31, iguais. Aí vem o verso 32 de Joel. Aí começa a diferença. Olha só
Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chama. Qual a grande diferença aqui de Atos 2:21? Porque Atos 2:21 não reproduz o texto na íntegra, ele corta. Ele exatamente faz isso, ó. Ele corta. Pastor Anderson, por favor. O pastor, na minha Bíblia está assim, no 28 de Joel, tá? E depois disso derramarei do meu espírito. Esse é um probleminha de tradução. Algumas traduções na língua portuguesa, em Almeida, tem esse probleminha, e esse probleminha caracteriza uma imperfeição, uma deficiência na tradução. Não são todas, tá? Mas esta tradução, infelizmente, ela cometeu esta falha. E não é uma falha do texto, é uma falha do copista, da tradução em si, porque a maioria das traduções deste texto de Joel 2:28 traz o. Quantos de vocês têm o ao invés do do? Observem. Então, só o pastor Anderson, por alguma razão, ele tem uma tradução. Eu sei que existem duas traduções em Almeida, que ao invés de trazerem o, que pelo hebraico é o correto, né, que o hebraico mostra o artigo definido masculino, ele é substituído pela preposição mais o artigo, do. Então, está, pela tradução do original em hebraico, incorreto. Então, é interessante o pastor ter mais de duas traduções para fazer as comparações, né? Então, já estamos aqui deixando assinalado, né? Se a tradução traz em Joel, é o correto. Se traz do, pelo original em hebraico, está incorreto. Por isso, sempre sugerimos que vocês tenham de 2 a 3 diferentes traduções, né? Quais seriam, então, as 2 ou 3 melhores traduções da Bíblia em língua portuguesa para você fazer as comparações e os devidos estudos? Almeida Revista Corrigida, 2009. Anote aí, ARC 2009, porque existe várias ARCs. A 1969, que é excelente, e a 2009. A 95 deixa um pouco a desejar. Possui alguns erros de copista. Então, as duas melhores, a Almeida Revista Corrigida ou a ARC, seria a ARC 1969 ou a ARC 2009. Outra boa tradução da língua portuguesa, ACF, Almeida Corrigida Fiel. ACF, Almeida Corrigida Fiel. E outra que ela é muito acessível é a ARA, ou a RA, Almeida Revista Atualizada, ou Revista Atualizada. Se vocês puderem ter dessas duas, já vai ser uma grande ajuda. É ruim quando o aluno só fica com uma tradução, porque ele fica limitado a distinguir o que é correto e o que é errado. Só para o pastor Anderson saber. No livro de 2 de Crônicas, na maioria das traduções em língua portuguesa, eu vou mostrar isso depois num post que eu vou fazer assim do lado de fora para o irmão ver. O autor de 2 de Crônicas apresenta o rei Acasias como sendo 20 anos mais velho do que seu pai. Não faz sentido, não é? Que o filho seja mais velho 20 anos. Está escrito isso na Almeida Revista Corrigida. É um erro de copista que você descobre na Almeida Revista Atualizada, que é um erro dos grandes. Eu vou postar do grupo, para vocês verem como isso é engraçado. E a maioria não percebe. Está ali lendo, e bum, quando para observar, o quê? Acasias, rei de Israel, 20 anos mais velho que o próprio pai? Não faz sentido. Aí você lê, relê e descobre que é um erro de copista, ou seja, um erro na tradução. Então, repito uma vez mais, é interessante que vocês possam ter
de 2 a 3 diferentes traduções da Bíblia em língua portuguesa. Quem puder ter em outros idiomas, como inglês e espanhol, muito melhor, porque você aí descobre realmente coisas que você não vê naturalmente no texto em língua portuguesa. Pastor, Okay? Sim. Você ouviu a Bíblia século XXI? Sim, eu tenho ela, Almeida século XXI. Ela é boa também? Ela é considerada a quinta melhor, a quinta melhor, né? São, na verdade, 5 Bíblias em língua portuguesa que são consideradas as melhores. Aí entraria também a edição contemporânea da Editora Vida e a século XXI. A nível de tradução, então, a língua portuguesa tem 5 boas Bíblias, né? E a século XXI eu uso muito a século XXI para estudos bíblicos assim bem profundos na área da hermenêutica e da exegese. Altissimamente recomendável, né? Pouca gente conhece, acredita, Moliano? Pouca gente conhece a século XXI, né? Eu ganhei de presente há uns 5 anos atrás e hoje é a minha Bíblia de estudo, sobretudo na análise de textos bastante difíceis. Vamos lá, gente, aonde eu quero chegar com a questão de Joel? Que a profecia de Joel 2:28-32, o seu cumprimento pleno, completo e total é sobre a nação de Israel no final da tribulação e sobre o remanescente judeu. Então, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi de forma parcial. Foi uma amostra, foi uma demonstração. Mas a profecia de Joel 2:28-32, o seu pleno é voltado para a nação de Israel no final da tribulação, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Anote aí, o glorioso dia do Senhor é o final da tribulação, quando Cristo regresse fisicamente à terra e coloque os seus pés no Monte das Oliveiras para resgatar a nação de Israel. Então temos que levar isso em consideração. Eu creio que vocês já ouviram pregadores afirmar que Joel 2:28-32 teve seu cumprimento pleno no dia de Pentecoste. Errado, foi o cumprimento parcial. O completo se dará no final da tribulação. Voltando aqui à apostila, em Apocalipse 6:12-14, quando é aberto o 6º selo, antes que o sol se escureça e a lua não dê a sua luz e as estrelas caiam do céu e os poderes do céu serão abalados, acontece o grande terremoto. Então, a abertura do 6º selo, ele dá uma antecipação, ele dá uma luz, uma projeção, uma ideia do que vai acontecer na segunda parte da tribulação. É como se fosse um aviso, né, do que o pior está para vir. Inicia-se com um grande terremoto previstos no 6º selo. Término, após se cumprir os eventos da 7ª taça. A igreja será arrebatada por ocasião da 7ª trombeta. É o que eu já falei anteriormente. Na questão de selos e trombetas, não temos nenhuma condição de estabelecer uma sequência cronológica. Deixa eu abrir aqui o slide, só para vocês terem esta visão. Não há condição nenhuma. Essa é uma parte muito complexa da escatologia. E é perigoso a gente fazer afirmações de datas. Presta atenção, aqui está a linha da tribulação. A linha que seria supostamente cronológica, mas ela não pode ser uma linha 100% cronológica. É apenas a título de uma orientação. Tá? Porque nem tudo que está aqui, né, a título de fatos pode ser levado ou considerado cronologicamente. O arrebatamento, sim, isso não temos dúvida, que o arrebatamento ele vai acontecer antes que se estabeleça o grosso da tribulação. Na primeira metade da tribulação estariam, então, trabalhando esses dois acontecimentos quase que simultaneamente.
Pelo menos a gente entende isso quando você lê o capítulo 6 do livro do Apocalipse, junto com os capítulos 8 e com os capítulos 9. Então, tem que ler esses 3 capítulos dentro de um conjunto, o 8, 6 e 9, não, o 6, 8 e 9. Aí você vai perceber que a abertura de selos e trombetas ocorrem quase que simultaneamente. Não há como deixar ou detectar com clareza que aqui há uma sequência cronológica, ou seja, primeiro selos e depois trombetas. É que a Bíblia decidiu colocar os selos na frente das trombetas, poderia colocar as trombetas dos selos. Agora, preste atenção, aqui na segunda parte, aqui sim é sequencial. Aqui uma sequência estritamente cronológica, porque o que vai dominar todos os últimos 2, 3 anos e meio é o texto, que é o conteúdo que está lá em Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Depois que vocês lerem, eu peço essa gentileza, leiam em casa com tranquilidade, todo o conteúdo do capítulo 15 e todo o conteúdo do capítulo 16 de Apocalipse. Aí você vai perceber que aqui é sequencial. Tum, 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 tum. Entendeu? Já aqui não é sequencial. Dá a impressão, dá uma visão que é sequencial, e geralmente tudo que nós lemos como sequencial, nós damos aquela ideia que é cronológico, mas aqui não é cronológico. Aqui a ideia do texto grego é simultaneidade, e também o texto não diz quanto tempo vai durar a abertura dos selos e o toque das trombetas, não dá uma ideia exata, mas vão estar dentro da primeira metade, dentro dos primeiros 3 anos e meio. Mas o grosso está aqui, ó. O pesado está aqui, nessa última parte. Então, a igreja não vai experimentar nem o grosso dos selos e trombetas e muito menos das taças. Mas a igreja já vai assistir o prenúncio. Sabe o que é o prenúncio? Está anunciando, pré-anúncio, anunciando tanto os selos como as trombetas. Em algum momento aqui, que vai ser no toque da 7ª trombeta, que pode ser numa fração de dias, meses ou semanas, né, a igreja é levantada da terra, mas a igreja definitivamente não vai viver ou experimentar o conteúdo da tribulação. Deixa eu avançar aqui. Isso aqui é para você ter uma visão um pouquinho mais clara dos 3 evangelhos e os seus tempos. Na verdade, não se trata de 3 evangelhos. Nós colocamos 3 evangelhos no sentido de chamar a atenção. Quantos estão vendo os slides? Alguém está enxergando os slides? Todos estão enxergando? Isso. Todos estão enxergando, sim ou não? Alô? Alguém está enxergando? Amém. Perfeito. Essa aqui é a linha do tempo, tá? Essa flecha negra, preta. A cruz fala o momento da crucificação de Jesus, depois do dia de Pentecoste, quando inaugura a igreja e entra o Evangelho da Graça. Então, o Evangelho da Graça, ele começa quando? Com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Aí a igreja começa a pregar o Evangelho da Graça por quase 19 séculos. É a chamada dispensação da graça da igreja ou do Espírito Santo. Aí ocorre o arrebatamento. O arrebatamento é o fato que fecha o período do Evangelho da Graça, de acordo com Atos 20 e 24. Aí abrem-se as cortinas da tribulação ou da grande tribulação, como queiram, tá? Alguém está com áudio aberto em algum lugar, pode, por gentileza, fechá-lo, porque o som tá vazando. Obrigado. Não esqueça, por favor, de fechar. Participa, abre. Deixou de participar, fecha. Muito bem. Dentro da tribulação ou da grande tribulação, teremos 2 períodos separados, de 3 anos e meio. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Mas o que vai diferenciar a primeira parte e a segunda parte? Primeira parte dos 3 anos e meio. 2 testemunhas vão pregar o evangelho do reino. Mateus 24, 14, Lucas 8, 1. Serão 2 testemunhas judias, serão judeus. Então, eles vão pregar o evangelho do reino na primeira parte, 3 anos e meio. Apocalipse 11, 1, 14, assim nos ensina. Quando as testemunhas forem mortas e seus corpos estiverem jazendo, né, no centro de Jerusalém por aproximadamente 3 dias e meio, eles vão ressuscitar.
A partir do momento que essas testemunhas sejam ressuscitadas e levadas ao céu, vai acontecer o que? A entrada do anticristo no templo de Jerusalém, sacrificando a porca, no Santíssimo, no lugar santíssimo. Aí começa a segunda parte da tribulação, chamada Grande Tribulação, os últimos 3 anos e meio. Os judeus também em cena, agora na pessoa dos 144 mil, pregando também o evangelho do reino, de acordo com Apocalipse 7:1-8 e 14:1-4. No finalzinho da tribulação, quando Jesus regresse com a igreja, cumprindo Joel 2:28-32, Deus permitirá um anjo sobrevoar a terra para pregar o evangelho do reino como ultimato para os sobreviventes da tribulação terem a oportunidade de salvação. Então, o evangelho dividido em 3 tempos diferentes. O da graça, que é hoje, que terminará com o arrebatamento. O do reino, que vai dominar praticamente todo o período da tribulação, com os judeus pregando em 2 momentos, primeiros 3 anos e meio com 2 testemunhas, a segunda fase dos 3 anos e meio com 144 mil, e o evangelho eterno com um único anjo anunciando a mensagem de salvação. Deixa eu aqui avançar um pouquinho, já que estamos falando de grande tribulação. Ok. Estes são os eventos que vão dominar a tribulação. 7 selos, 7 trombetas, 7 figuras chaves. A segunda parte, 7 taças derramadas, 7 condenações da Babilônia e o regresso de Cristo. Tudo que está dentro desse gráfico está dentro da apostila. E agora exatamente é o ponto que nós vamos começar a trabalhar. Isto. Alguma pergunta até o momento? Eu estou indo bem devagar, porque essa é uma parte difícil, complexa. Sim, pastor. São 2 perguntas. Lendo esse slide, deu a entender que as trombetas e as taças são algo literal, e os selos é algo simbólico, por falar de cavalo branco, do trono, o cavalo branco, amarelo, vermelho, preto. E a outra questão é: essa trombeta não tem nada a ver com a trombeta de Tessalonicenses, capítulos 51, capítulo 4, Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15:52, que Paulo fala no tocar da última trombeta. Essa trombeta não tem nada a ver. Está ligado com a 7ª trombeta. É o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ligado? Se o irmão leu com atenção a apostila, eu quero ver se o irmão leu com atenção. Se o irmão leu com atenção, vai chegar a essa conclusão. Se não leu, aí estamos voltando para trás. Vamos lá, então. Vamos devagar, que isso aí causa realmente uma confusão se não houver uma leitura redobrada. Abertura dos selos. Vamos trabalhar bem na questão dos selos, tá bom? Primeiro selo. Será um anticristo com a sua excepcional habilidade diplomática para promover a paz, a falsa paz mundial. Já lemos alguma coisa? Quem se lembra? Falamos alguma coisa na aula passada. Alguém se lembra? Lemos alguma coisinha? Agora vamos bater mais forte na tecla, tá? E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como um trovão: vem. Olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Preste bastante atenção, isso aqui é sério. Existem dezenas, não é pouquinho não, dezenas, para não dizer centenas, de pastores muito bem intencionados, de pesquisadores, ensinadores, pregadores, que afirmam que este elemento, que este indivíduo montado sobre o cavalo branco, na abertura do primeiro selo, ou seja, que o primeiro cavaleiro do Apocalipse, se trata de Jesus. Alguém já ouviu isso ou não? Ali, viu? Existem até livros de teologia renomados que bate forte. Não, se trata de Jesus.
Mas vamos analisar o texto? Já analisamos na aula passada, vale a pena fazer de novo. Nós já fizemos, mas sempre é importante fazer o aluno ler e concluir. Eu não estou aqui impondo a minha visão. Escatologia é uma matéria muito delicada, você não pode impor visão. Você tem que entender os códigos que a Bíblia nos apresenta. Aqui diz, vem, olhei e eis um cavalo branco. Na cultura greco-romana, o cavalo branco fala de vitória, fala de conquista, né? Ela é uma visão cultural tão forte que o imperador francês Napoleão Bonaparte, quando saía para fazer as suas diligências para conquistar todo o continente europeu, se você vai na história, qual era o cavalo que ele usava? Verde? Marrom? Preto? Não, cavalo branco. Porque isso é uma herança da cultura greco-romana. A cultura greco-romana tem essa visão. Nem Napoleão Bonaparte, como era um tremendo amante das artes e da história da Grécia e de Roma, como um bom conquistador e estrategista militar, claro, ele não ia lançar mão deste simbolismo que trazia conhecia o próprio o cavalo branco. Vamos lá. E o que estava montado nele tinha um arco. Preste atenção, isso aqui é um elemento cultural. Quando a gente lê o texto sem levar em consideração o contexto cultural, é claro, você pode dar qualquer interpretação, mas aqui nós temos que prestar atenção nos elementos que têm uma ligação cultural muito forte. O normal é termos o que? A visão de alguém com um arco e com uma flecha, concordam comigo? Isto seria aparentemente normal. Agora, uma pessoa com um arco sozinho não faz sentido. Porque o arco e a flecha eram armas muito usadas pelos gregos, pelos romanos para matar, para conquistar, para subjugar. Mas aqui o indivíduo está com arco e está faltando o quê? A flecha. Então, o arco sozinho, preste atenção, fala de diplomacia. Não vai ter derramamento de sangue. O arco e a flecha juntos, aí sim, fala de guerra aberta, fala de derramamento de sangue. Mas o arco sozinho, sozinho, fala o quê? De estratégia militar diplomática. Então o anticristo vai aparecer como um grande estrategista militar e diplomático. Depois diz aqui o texto, presta atenção. E foi-lhe dado uma coroa. Não pode ser Jesus, porque Jesus já é rei. Ele não tem necessidade de ser coroado. Alguém está me acompanhando? Jesus é rei. E rei, natureza própria, não tem necessidade de ser coroado. Então, por que ele vai receber uma coroa? Porque ele vai ser reconhecido como governante mundial. E saiu vencendo para vencer. Nunca pode ser Jesus Cristo. Porque Jesus já, pela sua natureza própria de rei, ele já é o quê? Vencedor. Então ele não precisa vencer. Entende? Nós temos que ler o texto e ligar o que o texto está querendo nos dizer com os simbolismos. É difícil? É. Quando você lê de uma vez só, você pode dar qualquer tipo de interpretação. Então, esse cavaleiro, aqui do cavalo branco, jamais poderia ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é definitivamente o anticristo. Segundo selo, será uma sequência de guerras localizadas em várias partes do globo. Então vai ter uma sequência doida de guerras quase que trabalhando que ao mesmo tempo. E nós já estamos vendo aí um burburinho violento. Alô? Não sei se alguém está aí acompanhando as notícias. Está havendo um burburinho violentíssimo de pequenas batalhas, de pequenos enfrentamentos militares em várias partes do mundo. Mas esse texto aqui deixa claro que não serão apenas enfrentamentos, pequenas batalhas, serão guerras pesadas acontecendo ao mesmo tempo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem. Preste atenção aqui. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho, qual estava montado nele. Foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, aí vai ter derramamento de sangue. E muito, não é pouquinho não. Muito, mas muito mesmo. Fica ligado, o que está acontecendo na América Central? O que está acontecendo agora
na África? O que está acontecendo lá na Ásia? Eu creio que se você não está ligado com as notícias, vai ter dificuldade de entender essa sequência. Então, tudo que está acontecendo hoje é um ensaio. Alô? Eu sei que tem indivíduos que estão nas redes sociais, né? Ontem, inclusive, eu recebi um vídeo de um aluno, pastor, estamos no sal. Dizia assim, chora mesmo. O que está acontecendo, meu irmão? Jesus já veio. Sério, está na tribulação. O que é isso? E ele disse que nós já estamos no terceiro céu. Sério, meu irmão? É engraçado. Ninguém me avisou. Não, pastor, fala sério. O negócio está sério. O homem sabe, o homem conhece a Bíblia. Me manda esse vídeo. Vídeo de meia hora. Nem vou compartilhar com vocês, que é um negócio que vou te contar. Eu fiquei tão irritado. 36 minutos dura o vídeo. Eu falei, caramba, como é que ele consegue? E o pior é que consegue abalar a cabeça de pessoas que não têm uma base, como eu falo, base, tá? O que nós estamos fazendo aqui é trabalhar com uma base no coração de cada um de vocês com a Escritura Sagrada. Mas o que acontece? Esse dito pregador, ele pega versículos assim, tudo picotado, e dá a interpretação dele. Não usa as leis da hermenêutica, da exegese, as leis dos contextos bíblicos, que são 6, não usa nenhuma lei que possa decifrar os códigos bíblicos, muito menos ele considera a tipologia bíblica. Lembram que eu enviei para vocês um livro sobre tipologia bíblica, símbolos e tipos da Bíblia? Quem se lembra que eu postei aqui no grupo? Quem se lembra? Isso. Esse pregador não leva em consideração a tipologia. Então, é muito fácil pegar um povo cru, desavisado, sem uma base mínima, entende? E aí solta nas redes sociais e cria um pânico numa proporção louca. Eu aqui em Orlando eu conheci 2 pastores brasileiros de 2 igrejas grandes. Eles batem na tecla, irmão, nós estamos na tribulação. Meu irmão, como é que pode me provar isso? Nós estamos no 3º e no 4º céu. Mas como? Peraí. Então, o negócio está errado, o negócio está sério. Se nós estamos na tribulação, pelo amor de Cristo, então eu estou vivendo um engano de 50 anos. Tem uma coisa errada aí. Vamos parar, vamos analisar. Eu tive com eles na semana passada, tomando um café, e ficaram nervosos comigo. Não, pastor, o senhor é da moda antiga, o senhor aprendeu errado. Então, meu amigo, então é hora de eu parar agora, desistir, chutar o balde e dizer, peraí, então eu errei. Passei 50 anos errando. Admito que eu erro, posso errar, posso me equivocar, mas, meu Deus, eu fazer esse tipo de afirmação que estamos hoje na abertura do 3º e 4º céu, eu estou querendo anular as promessas de Deus sobre a igreja. Vamos falar aqui um pouquinho mais sério? Estamos sendo sérios. Quantos de vocês, de forma definitiva, creem de todo o coração que a igreja não foi chamada para experimentar tribulação? Quantos creem? Alguém tem dúvida aí? Se tem dúvida, vamos parar a aula e vamos começar a fazer a oração do Espírito Santo para o Espírito Santo convencer. Sério, gente. Teve uma turma que, não vou dizer qual, por uma questão de respeito e ética, eu tive que parar e orar por 2. Eu não tinha certeza que a igreja não vai passar. Incrível, tem crente que crê que vai passar pela tribulação. Irmãos, por favor, se você crê, manifeste-se, porque vamos parar a aula e pedir, Senhor, revela o teu espírito, porque nós temos a plena convicção, não vamos experimentar a tribulação. Amém, gente? Fechamos o acordo com isso? A Bíblia diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, se alguém acidentalmente ainda está com o cupim da dúvida, espera mesmo que nós estamos dentro da abertura do 3º, do 4º céu, está repreendido esse espírito de dúvida. Se tem dúvida, vamos começar tudo de novo, gente. Que isso, pastor? Vamos parar essa aula e começar da primeira, porque não pode ficar esse tipo de questionamento. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma geração de cristãos que são adoutrinados ou discipulados pelas redes sociais. Alô, entenda bem. Eu não sou contra redes sociais e eu uso com força, tá?
Quem me acompanha no Facebook, né? Quantos de vocês me acompanham no Facebook? Alguém aqui me acompanha? Isso. Quem me acompanha no Facebook, observa que eu procuro ser o mais equilibrado possível, batalho muito por isso, tá? Sei e reconheço as minhas falhas humanas, doutrinárias, espirituais e ministeriais, mas eu luto muito para ser o mais equilibrado, o mais consistente e o mais profundo, bíblica e teologicamente. Se eu não tenho certeza, à luz da Bíblia, eu não faço nenhuma declaração doida, não trabalho com deduções, com especulações, né? Se eu trabalho com algum tipo de dedução, especulação, eu posso fazer aqui em sala de aula, porque é o espaço apropriado para fazê-lo, mas jamais nas redes sociais, ou num culto, ou numa igreja. Eu vou lançar uma ideia minha para influenciar, porque eu posso influenciar positivo ou negativamente. Então tem que ter um redobrado cuidado. Então, essa é uma matéria difícil, delicada demais, que a gente está vendo aí muita gente manipulando as emoções e criando, sabe o que? Sensacionalismo, para chamar atenção, para receber aplauso, para receber like. Ele é o cara, ela é a cara. Vamos devagar, gente. Vamos falar de uma mensagem equilibrada, consistente, bíblica e poderosa, né? Não para trazer pânico, mas para trazer o quê? Temor, reverência, fé nos corações. Amém? Estamos fechados nessa parte? Vamos continuar. E ninguém dê uma de... Se alguém ainda tem dúvida que está aí debaixo da abertura de selo, para tudo e no privado. Pastor, eu creio que eu estou dentro dos selos. Então vamos ter uma conversinha no privado que eu vou te ajudar a descer do cavalo e cair na realidade. Vamos lá. Terceiro selo. Será uma onda avassaladora de fome e gigantesca carestia em todo o planeta Terra. Alô, nós estamos vivendo hoje um ensaio. Alô, você faz compra no mercado? Quem faz aqui? Já observaram como os preços estão, ó, dando uns pulos de louco? Não sei, aí em Massachusetts, New Jersey, Nova York, Brasil, né, onde está nossa irmã Bernadette, mas aqui em Orlando, na Flórida, cada vez que eu vou ao supermercado, se eu não dou 3 glórias e 4 aleluias, eu saio angustiado. Falei, meu Deus, que é isso? Semana passada estava isso e agora está isso. Preço do arroz, preço do macarrão, preço da carne está se tornando algo meio de luxo. O ovo, pastor, está um absurdo. Não sei aí na sua área, minha irmã, mas aqui, irmã, a senhora pode não acreditar, eu posso até postar e mandar para você. A caixa de 18 no mercado, não estou falando do Walmart, um mercado comum, Publix, R$9,90. $9,90. Alguém já comprou? O Walmart está 8,18. Bom, 8,18. Semana passada, até agora. Vi hoje, aqui em casa... É um absurdo. Não, aqui em casa é um perigo. Meu filho come 5 por dia, eu como 4, minha esposa 3. Então, vai uma dúzia fácil. Criar galinha. 4... Não, meu filho hoje, pai, vamos alugar uma galinha. Eu falei, meu filho, já... Eu sei que na Califórnia já estão... Você pode achar engraçado. Já estão alugando galinhas na Califórnia, né? Uma galinha em Sacramento por semana, $20. E o camarada tem mais de 300 galinhas. Vai ganhar dinheiro fácil, entendeu? Aqui na Flórida tem zonas rurais. Eu conheço pastores que têm as suas próprias galinhas. E eles estão preocupados. Irmão, falei com ele hoje de manhã, pastor, do jeito que está o preço dos ovos, vai haver sequestro das minhas galinhas. Meu irmão, fecha o seu galinheiro, que estamos vivendo a época daquela ideia, né, da história de crianças, né? Galinha dos ovos de ouro. Já ouviram falar dessa historinha de conto de fadas? Irmão, nós estamos vivendo uma época absurda. Os preços estão indo... E ainda não é a abertura do terceiro selo. É só um ensaio. Ei, alguém já ouviu falar que a gasolina vai dar uma guinada, um aumento bruto nos próximos 2 meses? Alguém está sabendo disso? Não. Então segura. Vai dar um aumento bruto
na gasolina nos próximos 2 meses. Eu não estou aqui falando porque eu vou... É uma historinha, não. Vai acontecer e vai ser angustiante, porque todo aumento na gasolina vai se refletir em quem? No preço dos alimentos, no preço do frete. Então, nós estamos vivendo a antessala do terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem, olhei, e eis um cavalo preto. Olha a cor do cavalo, preto. O preto fala da fome. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão, racionamento. Vai ter racionamento de comida, gente. Aqui, eu passei na semana retrasada, tive que estar em 3 Walmart, gastei mais de 3 horas, porque havia falta de mercadoria nas prateleiras, falta de frango, falta de verduras, falta de fruta. Eu tive que viajar durante 3 horas. Falei, que é isso? Estourou a Segunda Guerra Mundial e todo mundo levou as comidas? Isso é normal, está havendo falta de mercadoria, racionamento. E ouvi como uma voz no meio de 4 seres viventes que dizia: uma porção, um quenis de trigo, né? Uma porção de trigo por 1 denário, ou uma medida de trigo, e 3 quenis. Aqui a tradução está como quenises, né? E uma outra tradução diz medida, mas no grego é libratem, quer dizer uma libra, 0,454 gramas, menos de meio quilo de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Isso quer dizer que o denário é um salário de 1 dia de trabalho. O preço das mercadorias chegariam ao nível tão absurdo que aqui o escritor, que é o apóstolo João, está afirmando que na tribulação, meio quilo de pão, que é a base do trigo, não é? A matéria-prima do trigo vai valer praticamente o salário de 1 dia. Irmã Ana Lu. Pastor, seria agora nós estamos nesse tempo de ter dinheiro e não ter a comida para comprar, não achar as coisas para comprar, tendo dinheiro e você não tendo as coisas? Seria agora esse selo, esse tempo? É um ensaio. É um mero ensaio. Não. Nós não estamos dentro desse selo. Estamos vivendo, se a irmã analisar com calma, com carinho, e cada um dos irmãos, nós estamos vivendo praticamente o ensaio de alguns desses 7 selos. E hoje estamos vivendo a antessala do terceiro selo. Ou seja, como a irmã mencionou, temos dinheiro, mas não temos mercadoria disponível. É só um ensaio, porque o pior vai vir dentro da abertura do terceiro selo, que não é agora. 4º selo será uma avalanche de mortes em todo o planeta, resultado de inúmeros cataclismas desencadeados. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo. Amarelo fala de morte. Procure entender isso aqui, ó. Branco fala de falsa paz, ok? Que é o 1º selo. O cavalo vermelho fala de guerra, derramamento de muito sangue. O 3º selo fala de preto, racionamento, fome. Mas o 4º selo apresenta um cavalo amarelo. Amarelo fala de morte. E o que estava nele montado chamava-se o quê? Morte. E o inferno seguia com ele. Aqui, olha só a simbologia do inferno, ou seja, a condenação. E foi-lhe dada a autoridade, preste atenção, isso aqui é importante. Olha, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra. Qual é o percentual que equivale à 4ª parte? Alguém se lembra? Quem é bom em matemática? Qual é o percentual que equivale à 4ª parte? 25%? 2 bilhões. 25%. Anote em algum lugar. 25% dos seres vivos no planeta Terra vão ser mortos com a espada, com fome, com a peste e com as feras da terra. Uau! Então essa praga vai ser pesada. E isso ainda na primeira parte da tribulação. Então, na primeira parte da tribulação, 25%. Pega hoje 8 bilhões, mas vamos considerar o arrebatamento da igreja, tá? Vamos considerar que nesse meio tempo a igreja já saiu da terra.
tá? Vamos considerar, não estamos afirmando, vamos considerar. Não sabemos quantos vão ficar aqui na terra e quantos vão ser arrebatados. Não temos, é impossível colocar números, mas vamos aí colocar um número hipotético, baseado em Mateus 22:14. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, tá? Então o texto grego implica numa minoria. Vamos dizer, vamos supor, porque o próprio texto em si traz essa ideia, tá? Essa ideia, não uma afirmação, que de 8,5 bilhões sejam arrebatados 2 bilhões. Então ficariam 6,5 bilhões. Então, de 6,5 bilhões que ficassem na Terra, 25%, né? Mais de 1 milhão de pessoas seriam destruídas, mortas, com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Aí vem o quinto selo. O quinto selo, os mártires da tribulação, crentes que não participaram do arrebatamento e ímpios que se converteram na tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Como é que eu sei disso? Vamos lá. Quando abriu o quinto selo, preste atenção, aqui é o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqui está claro, aqui está se tratando de crentes, né? De crentes, de ímpios que se converteram na tribulação ou de crentes que não subiram. Ainda o texto não especifica bem claro quem é quem, mas a gente, por uma questão de lógica, aí temos que trabalhar com um pouco de lógica. Vai ter um grupo que não vai subir. Isso é fato, isso é líquido. E vai ter um grupo de ímpios, né, que vão se converter na tribulação. Mas para que eles sejam salvos, eles não poderão aceitar a marca da besta sob hipótese nenhuma. Não aceitando a marca da besta, que vai ser uma obrigação, vai acontecer o quê? Vai haver morte. Irmão Pastor, Elton. Essa margem, então, dá a entender que, como nós não iremos passar pela a tribulação nessa primeira parte, dá a entender que até o quarto selo pode-se cogitar que há uma dúvida entre esses 4 selos do início da tribulação. Nós estaremos, mas no quinto dá para confirmar que nós não estaremos mais, porque já fala... Não teremos. Não, mas como eu já falei, não se pode colocar uma ordem cronológica na questão de selos e trombetas. O que nós sabemos, a título informativo, que selos e trombetas vão dominar a primeira parte da tribulação. Como vai ser a sequência cronológica, o texto grego nem o texto em português nos dá a entender. Sabe por que eu comento com o senhor? Porque um pastor me instruiu muito sobre a trombeta que Paulo fala, não é essa mesma trombeta da última trombeta de Apocalipse. Aquela trombeta de Coríntios mesmo. Ele fala que não é a trombeta de Apocalipse. Então, como é que se explica? Que a trombeta de Apocalipse não tem nada, a trombeta do arrebatamento não tem nada a ver com a dos 7 selos e a dos 7 trombetas. Qual a prova que ele dá? Tem que saber qual é a prova bíblica. Ele tem que apresentar pelo menos 2, como mínimo. Se ele não apresenta, então é um argumento dele pessoal, é um ponto de vista dele pessoal. Entendeu? Se ele não tem como apresentar, fica então como um argumento dele, um ponto de vista dele. E nós estamos aqui já com 2 textos, 1 de Coríntios 15:52 e, consequentemente, a 1 de Tessalonicenses 4:16, 17. E aí, como o irmão acabou de dizer agora, no quinto selo, deixa nítido que nós não vamos estar participantes. Então, nós temos que ligar os pontos. Se a gente não ligar os pontos, complica muito. Vamos lá. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram em grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Olha que interessante. Então vai morrer ainda muita gente no período da tribulação que vai confessar o nome de Jesus e não vai receber, sob hipótese nenhuma, a marca da besta. Porque se receber a marca já era, né? Já o inferno já
vai sem escala e sem carimbo do passaporte. É automático, é automático. E sexto selo. Catástrofes. Início da tribulação. Aumenta o número de mortes e flagelos no planeta. E quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício. E a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E como quando a figueira sacudida por um vento deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre que se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Agora, observe a tipologia desse texto. E quando abriu o sexto selo, um grande terremoto. Na tribulação vão acontecer 2 enormes terremotos que vão fraturar o planeta Terra. Este é o primeiro deles. Vai haver um segundo, na segunda parte da tribulação, que vai ser o maior de todos. Está sendo esperado 2, é só você pesquisar, 2 enormes terremotos que vão fraturar, literalmente, sabe o que é fraturar? Trincar o nosso globo terrestre. E a NASA já sabe onde eles vão ocorrer. O primeiro vai ser na costa, aonde está a falha de San Andrés, lá na Califórnia. Não sei se alguém já ouviu falar dessa falha. É uma falha de 90 quilômetros de comprimento por 38 de largura. Eu já sobrevoei 2 vezes, né, viajando a Califórnia. Você vê lá de cima do avião, é um negócio que assusta. É um negócio assim, é uma garganta enorme e tem 90 quilômetros de comprimento. Está sendo esperado um mega terremoto que vai ultrapassar a 10 graus na escala de Richter. Acontecendo isso, em torno de 40 milhões de pessoas, em 30 minutos, aproximadamente, estariam perecendo. 40 milhões. A população da Califórnia é de 68 milhões de habitantes, ou seja, mais de 40% da Califórnia pereceria, engolindo 34 cidades, de São Francisco a San Diego. Pega no mapa. Então, é o grande problema que se espera. E o outro grande terremoto que se espera vai ser na Indonésia, na ilha de Sumatra. Aí você faz uma pesquisa. O que aconteceu no dia 24 de agosto de 1883? Irmãos, os fatos se repetem, e quando se repetem é profético, tá? É para cumprir as escrituras. Se você não sabe, eu vou te dizer agora e você vai pesquisar. Em 24 de agosto de 1883, houve a maior erupção vulcânica de todos os tempos, um vulcão chamado Krakatoa, na ilha de Sumatra, ali na Indonésia. Bum! A erupção do Krakatoa foi tão intensa, mas tão intensa, que o estrondo desta erupção foi ouvido a 3.500 quilômetros de distância, né? O som da erupção, bum, da explosão, foi ouvida com clareza, como fosse uma bomba. Na Austrália, partes do Oceano Índico, né? Partes da ilha de Madagascar, na África, no sul da Índia e partes do Oriente Médio. A lava vulcânica ficou em torno de 26 dias sendo derramada do Krakatoa. Eliminou 23 ilhas. Aumentou o nível de dióxido de metano na atmosfera em 37%. E a nuvem de cinza e fuligem deram 3 voltas ao planeta Terra durante 6 meses. Né? As cinzas do Krakatoa chegaram no Brasil
36 dias depois e alcançaram o Alasca 2 meses depois, ou seja, foi uma explosão correspondente a 196 bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Por que eu estou mencionando isso? Porque estão esperando que o Krakatoa tenha uma outra nova erupção vulcânica que vai causar um tsunami de proporções nada comparadas ao que aconteceu nas Filipinas em 2005. Irmã Vanessa. Teve um outro em 2004, não teve? Isto, mas esse foi bem pequeno comparado ao Krakatoa. Ele foi, vamos dizer, vamos colocar em proporção de megatons. As bombas que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki foram 24 megatons. A explosão do Krakatoa, 268 megatons. Esse de 2004, 174. Então, o de 2004 ficou como uma amostra leve. Mas o que vai acontecer na tribulação vai ser devastador. E olha as características do texto, presta atenção. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Isso quer dizer o seguinte, vai haver uma escuridão tremenda que vai dar a impressão que o dia vai virar noite por causa dessa erupção vulcânica. Isso não é uma interpretação minha, é uma colocação que o texto fala, porque o texto ele não traz uma linguagem científica, mas traz as características de uma gigantesca erupção vulcânica, sacudida por um vento forte e deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, que está falando que a atmosfera da Terra vai ser contaminada com muito metano. Está provado na ciência que quando o planeta Terra, lá no passado, tinha a sua atmosfera carregadíssima em metano, ela tinha uma visão distorcida como de algo enrolado. Isso é ciência, tá? E a Bíblia aqui está trazendo um fato com uma linguagem muito simples de algo que cientificamente vai acontecer, ou seja, a contaminação de dióxido de metano sobre a atmosfera. E todos os montes e ilhas, anote isso aqui, ó, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha o tamanho do tsunami que vai ocasionar essa erupção vulcânica, esse terremoto. Olha que coisa séria. Como a irmã Vanessa falou em 2004, quando teve aquele tsunami lá nas Filipinas, escute essa, 55 ilhas desapareceram. Quem ouviu falar disso? Alguém chegou a acompanhar? Eu já dou o número certo, 55 ilhas foram removidas dos seus lugares. Olha o tamanho dessa devastação. Agora vem o 7º selo. Mais catástrofes, trovões, relâmpagos e vamos embora, mais terremoto. A atividade de terremotos na Terra está aumentando de intensidade. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Depois do anjo tomou o incensário, encheu do fogo o altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Alguém não percebeu que local é esse no céu? Vamos lá. Lendo esse texto que acabamos de ler, João está dando a descrição aqui de um local que pouco cristão sabe que está lá no céu. Gente, eu quero dar aqui 50 pontos, para não dizer 75. João aqui está dando a descrição de um local específico, que está lá no céu. Segundo céu? O segundo céu? Não. Tem um lugar, tem uma... Diante de trono, o altar de ouro? Não. João está dando a descrição de um lugar, de algo geograficamente falando, que está lá no céu. Que mais adiante João repete. Altar? A Nova Jerusalém? Abissai chegou perto, mas ainda não é Nova Jerusalém. Está perto, Abissai. Abissai. Aperta um pouquinho que tu chega lá. É só você ler a descrição. O texto dá uma descrição.
Ninguém percebeu do que o texto está falando. Os anjos estão, nessa ocasião, num lugar bem específico, para de lá fazer o toque das 7 trombetas. Opa. Os anjos No estão terceiro no- o trono, não? Diante de Deus. Em pé diante de Deus. Isso a gente sabe, mas eles estão num local bem específico, bem específico. Pela descrição, cerca vocês dos não estão anciãos. percebendo nada? No branco, nuvens. Não, que pena, gente. Anote aí. Trono branco. Trono de Deus. Estão dentro do templo celestial. O templo que foi dado a cópia para Moisés fazer na terra como Meu bem, dá um jeito tabernáculo. no Vitor aí. Toma tipo, meu bem. Vou repetir, gente. Preste atenção. Alguém deixou o áudio. Obrigado. Alguém deixou o áudio aberto. João está dando a descrição do templo original, do templo celestial. Alguém se lembra que quando Moisés recebeu a ordem de Deus para construir o tabernáculo na terra, Deus fala com Moisés: cuida em fazer aquilo que eu te mostrei de acordo com o que está no céu, o modelo que está no céu. Alguém se lembra desse texto? Lá em Êxodo, capítulo 25? Ninguém se lembra? Isso é importante. O templo celestial original está no céu. Daqui a pouquinho, na outra aula, nós vamos entrar num texto que mostra que João da terra viu o céu aberto. E o que João viu? Teve um momento que o céu se abriu e da terra... Templo. Mas especificamente o que dentro do templo? Ele viu algo do templo, ele viu o templo, mas viu algo específico. As trombetas e os anjos. Não, papai do céu. Grande trono. Os 7 Não, cabeçais. eu estou querendo dar 75 agora. 7 cabeçais. Oh, Jesus da glória, vocês estão lendo, mas não estão se lembrando Os das 7 anjos que características. estavam em pé diante do trono. Não, João viu um Cidade da Nova objeto. Jerusalém. João viu um objeto muito chamativo. O 7 céu se cabeçais. abriu. Jesus, viu Jesus Coroa. como latão Jesus não é reluzente. objeto. Opa, Objeto cuidado. não, perdão. A arca, pastor. Arca da Aliança. A arca. A arca, irmã, meu Deus, a arca do pacto. Ô, irmã Vanessa, 75 para a senhora. A arca, Jesus da glória. Como é que vocês se esquecem disso? Vamos lá, o texto de Apocalipse. Papai do céu, é impressionante que alguém não se lembre sobre a questão da arca. Vamos lá, Apocalipse, vamos lá, Apocalipse. Jesus da misericórdia, Apocalipse 11:19. Anota, não pode perder isso aqui. Interessante, né? A gente passa a ler e não retém na mente os detalhes. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 19. Abriu-se então o santuário de Deus. Anota isso aqui, por favor. Que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Aqui é no toque da 7ª trombeta. Oh, papai! Então a gente, quando entrar aqui nas trombetas na próxima aula, você vai ver que vai ser uma sequência de situações que lemos, mas não conectamos os fatos dentro do livro do Apocalipse, porque é difícil, claro. Então, nós temos que ter muito cuidado em analisar cada um deles. Sim, irmão Elton. Pastor, analisando aqui, agora lendo assim, né, o senhor explicando, dá a entender que as duas testemunhas vai ser salvas. Sem e dúvida. Não podemos determinar, e até o 4º selo, se eu não me engano, tem a possibilidade de alguém ser salvo. Do 5º selo para frente, a situação... Não, a 5º selo para possibilidade frente, é a de situação 100%. Porque lembre-se que eu falei, vai haver, né, apresentei no texto bíblico, foi... vai não, haver eu creio. salvação na tribulação. Mas na minha concepção, vendo aqui, depois do 5º selo para frente, como as coisas vão piorando aí, sem o Espírito Santo, só em cima daqueles que é a 144 esporadicamente, vai ser dificílimo
Mas o Espírito Santo vai estar na terra, por isso que as testemunhas vão estar pregando. Que Sim, sentido teria? as testemunhas e os Me acompanhe. 144 mil. E o povo? Não, me acompanhe, por Ah. favor, me acompanhe. O evangelho do reino vai ser pregado em todo o período dos 7 anos da tribulação, sendo que na primeira metade estarão presentes as 2 testemunhas e na segunda metade essa responsabilidade vai ficar com os 144 mil judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Se vai haver a pregação do reino, do evangelho do reino, que sentido teria se o Espírito Santo não estivesse presente? Ele vai estar presente, porque diz lá em João 16:7, ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pregação do evangelho, procure não separar isso aqui, ela está ligada à presença do Espírito. Um momentinho, só para fechar, para o irmão entender a linha de pensamento que a Bíblia apresenta. Vai ser pregado na base da presença do Espírito Santo, só com a diferença. Hoje o Espírito Santo vive, reside dentro do homem, na pessoa de quem? Da igreja. Mas ali na tribulação, o Espírito Santo não vai residir somente sobre os 144 mil e sobre as 2 testemunhas. Guarde isso. Somente sobre os 144 mil e sobre as 2 testemunhas, mas o Espírito Santo, por ser Deus onipresente, ele não pode ser tirado da terra e não pode gerar salvação. Ele vai estar no meio dos seres humanos e ao redor, mas não habitando. Vai ser como nos dias do Antigo Testamento, que havia salvação? Havia. Os profetas eram residência do Espírito Santo, mas era uma residência temporária. O Espírito Santo vinha, residia na vida de reis, profetas e sacerdotes. Quando terminava o ministério daquele rei, daquele profeta, daquele sacerdote, o Espírito Santo se retirava, diferente de hoje. Hoje ele vive, ele reside. Essa é a razão que vai existir salvação na grande tribulação. Apocalipse, todo o capítulo 7, leia todo o capítulo 7 e todo o capítulo 14, só que vai ser o quê? Apertado demais a salvação. Se hoje, me acompanhe, o Espírito Santo vivendo no homem já é difícil, como é que vai ser na tribulação? Muito difícil. Demais. Por isso, quem ficar vai saber. O crente que ficar vai saber. E aí a conclusão que ele vai chegar. A única maneira para eu ter minha salvação é, morrer. Não honrei o sangue do Cordeiro, não respeitei o sangue de Jesus derramado sobre mim, então eu vou ter que dar o meu sangue. É o que vai acontecer. Isso praticamente vai ser pela fé. Exato. Vai ser pela fé e na força. Vai ser um período de extrema... Irmãos, eu falo isso com muita reverência e temor de Deus. Quem ficar aqui, seja ímpio, seja crente, misericórdia. Se você hoje diz, Senhor, eu estou na prova. Eu estou na prova. Meus irmãos, nós não sabemos o que está na prova. A prova vai ser a tribulação. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê a graça nessa, que hoje nós temos o Espírito que mora, reside. Alô? Louve a Deus todos os dias que você acordar e dormir. Entre tudo que você agradecer a Deus, agradeça, faça essa oração. Senhor, obrigado que tu habitas dentro de mim. Estou na prova, estou chorando, estou lutando, está difícil, é tribulação em cima de luta, mas eu te agradeço que tu vives dentro de mim, porque na tribulação ele não vai viver, não. Se está difícil hoje, como é que vai ser na tribulação? Que Deus nos ajude. Tem que pregar muito. Chegou uma conclusão fantástica, irmão. A igreja parece que está, infelizmente, e falo isso com muita tristeza, parece que a igreja, na sua maioria, no planeta inteiro, está assim, dormindo. Se prega sobre tudo. Estão percebendo? Se prega sobre tudo, menos sobre o arrebatamento da igreja.
Hoje é o assunto que menos domina, eu falo com muito respeito e tristeza. Hoje as igrejas deveriam estar ocupadas quase que 24 horas falando do arrebatamento e da mensagem de evangelização. Mas hoje essa é a mensagem que menos se ouve. É o ensino que pouco se ministra, porque os pastores, alguns, têm medo de perder dízimos e ofertas, têm medo de perder membresia, têm medo de assustar. Isso não assusta, irmãos. Isso aumenta a nossa fé, isso aumenta a nossa convicção. Aleluia! Isso nos dá capacidade de dizer, eu vou vencer, eu vou conquistar, e eu não vou ficar para a tribulação de jeito nenhum, tá? Isso é para levar com que as almas tenham temor e tremor diante de Deus. Mas se a igreja está negligenciando em fazer a sua parte, que Deus tenha misericórdia. São poucos, irmãos. Se vocês estão nas suas igrejas pregando sobre a vinda de Jesus, o Espírito Santo faz isso para vocês. Mas as igrejas que não estão fazendo isso hoje, o Espírito Santo está triste, chorando e já antevendo milhões de cristãos que infelizmente vão naufragar, né? Alguns vão, outros não, mas vão passar pela tribulação. E a maneira para sair vivo, salvo, vamos fechar com Apocalipse capítulo 20, para fechar por hoje. Meu Deus, não tinha jeito, gente, tinha que se estender mesmo para 2 aulas. Apocalipse capítulo 20, só para fechar. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, em outra tradução diz, e ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são estes? Estes serão os mártires da tribulação, que antes do governo de 1000 anos de Jesus na terra, eles estarão sendo ressuscitados, não adquirirão galardão. Interessante, né? Esse grupo de cristãos não receberão galardão, mas receberão a vida eterna, os corpos glorificados. E aqui diz a maneira como eles vão morrer na tribulação, por amor a Cristo. Eles vão ter as cabeças cortadas. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre as trombetas. Vamos entrar com força e desenvolver uma a uma as trombetas. Fique ligado. Fora as questões que o irmão Elton tem nos trazido, algum dos irmãos tem alguma pergunta a fazer para a gente fechar? Passamos um pouquinho do horário. Alguma dúvida? Ou até o momento estamos tentando deixar as coisas o mais claro possível, tirando o irmão Elton. O irmão Elton, somente ele que está sozinho na história. Fora isso, até o momento, estamos tentando conseguir alguma coisa clara. Está claro, irmão Gil? Irmã Rubiane, maravilha? Irmã Rubiane, a cabeça da irmã Rubiane vai trabalhar como um ventilador essa semana. Pode ter certeza. Irmã Amanda, tudo tranquilo, irmã Amanda? Maravilha. Família Ramalho, até o momento tudo tranquilo? Estamos indo devagar, né? Porque se for muito rápido, a gente capota. Irmão Leandro, por enquanto, tranquilo? Por enquanto. Irmã Vanessa deixou a mensagem, deixa eu ver aqui. Foi muito rápido. Isso, irmã Vanessa. Vou trabalhar sobre isso na próxima aula. A irmã Vanessa faz a seguinte pergunta. A pergunta da última aula. Como ouviremos a trombeta, na verdade, não, e não é para nós, e sim para os mortos? Como saberemos? O texto de 1 de Tessalonicenses, vou bater de novo na tecla, 4, 16, 17, e de 1 de Coríntios 15, 51, 52, está ali um segredinho. Se a senhora lê com atenção os 2 textos, ali está um segredinho. Se a senhora não encontrar o segredinho na próxima aula, eu vou destrinchar esse segredinho. A senhora vai dizer, estava aqui há todo o tempo e não percebi. Sabe aquele joguinho de 7 erros, irmã Vanessa, que a senhora vê, ele procura os 7 erros e não encontra, e está bem ali, no dedinho. Então, dê uma olhadinha lá no texto, que não, sem nenhum problema, na próxima aula a gente vai entrar nessa questão. Irmã Bernadette, tudo tranquilo, irmã Bernadette? Olha os olhão da irmã Bernadette, desse tamanho, está igual um frito na frigideira, né? Está acordada mesmo. Irmã Meire, tudo tranquilo, irmã Meire? Por enquanto, tudo tranquilo? Meu Deus. Irmã Ilana, está indo invisível, tudo tranquilo, irmã Ilana?
Não sei se a Meilana está me ouvindo. Manalu, tranquila? Perdi o áudio com a irmã Nalu. Tá tudo tranquilo, pastor. Depois nós dois vamos. Eu ligo pro senhor, que o senhor me explicar aquela pergunta que eu fiz que o irmão Elton chutou pro lateral e atrapalhou o senhor acabar de explicar. Não tem problema. A senhora entendeu, o tempo, infelizmente, é pequeno. Se a gente for trabalhar com tudo, olha, a gente não sai daqui nem meia-noite. Misericórdia. Mas tudo bem, sem nenhum problema. Me chama, a gente trabalha com o tempo disponível que bata comigo e com o seu e a gente resolve esse assunto. Deus falou conosco de alguma maneira através da sua palavra? Falou com você ou não? Se falou, amém. Se não falou, a gente para tudo e pedir. Eu vou pedir com que o Espírito Santo ministre no seu coração. Vamos então fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Vamos pedir nosso irmão Gil Grijol. O nome dele é tão bonito que eu erro, coloca até um L no final que não tem. Grijol, meu Deus, que nome, isso é nome de rei, imperador. Eu ainda vou chegar lá, gente. Meu nome é muito pobre, Luiz Prestes Macena Filho, para Gil Grijol. Isso aí tem negócio com a monarquia espanhola, né? Eu vou descobrir, irmã Rubiane, seu esposo deve ser rico no planeta, deve ter uma herança lá na Espanha. Meu Deus, olha, quando você acordar, eu estou casado com um conde. Cheio do ouro, né? E está lá guardado em algum lugar, em Andaluzia, no sul da Espanha, né? Eu conheço um pastor na Espanha chamado Grijol, com L no final. Então, estou deduzindo que o seu Grijol seja de origem espanhola, andaluza. E estou desconfiado que o irmão está em cima do ouro. É português. Mas Grijol com L é espanhol, é andaluz. Então, estou desconfiado que o irmão tem um ouro lá guardado na Espanha, né? Não precisa dividir comigo, não. Divide só com a sua esposa e dá o título de Viscondessa Rubiane. Aí vai ser bonito na terra. Irmão Gil Grijol, nos agradecendo com uma palavra de oração. Obrigado pela sua participação. Não se esqueça, próxima aula já estaremos no dia 31 ainda, né? Fechando o mês de janeiro. E repito, você que ainda não fez o seu pagamento, evite a multinha de $10, faça até o dia 30 de bom tamanho. Se não puder, liga para mim para a gente trabalhar com uma data próxima mais à frente. Irmão Gil, nos agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Amém. Oremos. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por mais uma vez, ó Pai, poder falar contigo, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Te louvo e te agradeço por esse momento aqui que passamos aqui, ó Deus. Te louvo e te agradeço, ó Pai, pela vida do pastor, ó Pai, que tem se disponibilizado, ó Pai, a compartilhar os conhecimentos dele, ó Pai, diante da tua palavra conosco, Pai. Te louvo e te agradeço por cada irmão presente aqui, ó Pai, e te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Pai, o nosso entendimento, ó Pai, para que a sua palavra, ó Pai, seja guardada, ó Pai, nos nossos corações e possamos, ó Pai, colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, ó Pai. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, ó Pai, que nos dê um momento de reflexão também, ó Pai, ao deitarmos, ó Pai, e que essa palavra, ó Pai, venha enfervecer os nossos corações, ó Pai, para podermos, ó Pai, termos sede, ó Pai, de aprender mais e mais de Ti a cada dia, ó Pai. Te já agradeço desde já, ó Pai, pelas bênçãos derramadas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, ó Pai, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê?
A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe, irmã Meire. Me manda uma mensagem de texto, me diz o melhor dia e horário para a gente conversar para resolver aquela sua situação, tá bom? Por gentileza. Muito obrigado. Deus os abençoe. Uma boa noite, uma ótima noite de terça, um fim de semana abençoado. Próxima terça, 31, estamos aqui de volta, se Deus quiser. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos.